Quando eu saí da minha cidade para aqui, eu tinha 24 anos. Eu vim de uma cidadezinha bem pequena chamada Olindina, que não tinha absolutamente nada. E quando eu saí de lá, tinha 3 mil habitantes. É uma cidade bem pequena, sem grande infra, né? Então, quando eu vim para São Paulo em 88, eu vim sem grandes conhecimentos, assim, mesmo só na base do que o pessoal falava, não tinha muito entendimento das coisas. Só que ao chegar aqui, eu, de alguma maneira, fui procurando focar mais em trabalho e tendo mais um entendimento de como funciona realmente a cidade grande, né? A escolha de vir para São Paulo era muito por conta do pessoal falar que São Paulo sempre foi uma cidade de trabalho, de se ganhar dinheiro, que dava muitas oportunidades para os imigrantes, né? Para mim foi uma aprendizagem, foi muito bom para mim, porque eu acabei realmente aprendendo muitas profissões, né? Eu não tenho, na minha carteira, por exemplo, eu tenho 7 registros de profissões diferentes, né? E para um imigrante que vem semi-analfabeto e que chega numa cidade como São Paulo, que é uma cidade super grande, né? Eu tinha muita dificuldade de andar de ônibus, eu procurava realmente ir nos lugares mais perto, onde eu tinha certeza que eu sabia voltar, entendeu? Então isso era uma coisa que me deixava um pouco meio retraído por não ir muito longe, por não conhecer. Foi muito difícil, mas com o passar do tempo, um ano e pouco, aí eu já estava por dentro de muita coisa, muitas cidadezinhas, né, do interior, eu andava aí com o pessoal e isso foi me abrindo um pouco a mente e o conhecimento. E daí pra cá eu tô até hoje, meu. Aqui em São Paulo, na real, tenho 50% da minha vida aqui em São Paulo. Fiquei aqui um ano e pouco, voltei, me casei. Quando eu me casei, fiquei 8 meses lá, depois eu vim embora uma vez e aí tô até hoje. Minha primeira viagem foi de ônibus, né? Esses ônibus da São Geraldo, Contige, Itapemirim e tal. Longe, rapaz, era uma coisa que parece que não chegava nunca, sabe? Entrava dia, noite e você rodando na estrada, aquela coisa assim de que é assustador mesmo. Na época que eu vim, a grande força de trabalho era a construção civil. E era tão bom por conta realmente das pessoas virem já com certeza que chegando aqui ia ter trabalho na área civil, né? Na construção civil. Então era aquela coisa de que se tinha alguém trabalhando numa construção, aí os construtores normalmente consultava aquele que estava na construção se tinha algum parente lá que queria vir, eles até meio que patrocinavam a viagem, eles pagavam a despesa para tirar de documento, porque normalmente uma boa parte dos imigrantes que vinham tinha ali a RG no máximo, sabe? O registro de nascimento e RG. Então, carteira profissional, título de eleitor, reservista, essas coisas não tinha. Era uma coisa assim, meio que. Aí a empresa, por querer realmente a mão de obra do nordestino, acabava pagando essa despesa para tirar documento dos meninos e tal. Então, eles normalmente consultavam quem já estava na empresa, se tinha um tio, um sobrinho, um parente ou um irmão que quisesse vir, eles faziam esse esforço. Dava até mesmo que a passagem para o cara vir. Era muito bom. No período em relação a trabalho, era muito bom. Apesar de que a inflação altíssima, o dinheiro que você ganhava de salário não dava para comprar quase nada, né? Mas tinha essa força, essa frente de trabalho muito, muito boa. Passou-se um pouco aí, depois foi mudando de governo, né? Aí era na época do Sarney, depois entrou o colo deu uma atrapalhada no sistema em relação a emprego, muita gente foi dispensada, tal. Eu tive muitos amigos que foram embora no período do colo, porque não tinha realmente como segurar o trabalho, né? Por conta realmente daquela movimentação que ele fez com relação que tinha dinheiro e tal. E um pouco depois, aí a coisa foi normalizando, mas no período que eu vim, era muito bom de trabalho. Era muito bom.
A gente vinha normalmente com a certeza de que chegasse aqui já estava com o emprego garantido. Hoje tem muita gente desempregado, né? Na época que eu vim era muito bom. Isso era uma coisa que era tranquilo para trabalhar, né? Para trabalhar, entendeu? Na minha segunda viagem para São Paulo, o período que eu fui lá, casei e retornei, aí eu cheguei no plano do Collor, né? O plano do Collor tava ruim de trabalho, ninguém queria realmente ninguém para trabalhar porque tava ruim. E daí eu passei em frente a uma construção e tinha uns cara na fila e eu fiquei nessa fila e os cara que tava na fila foram entrando e saindo, entrando e saindo. Aí quando chegou na minha vez, eu entrei e o engenheiro resolveu pegar minha carteira e me registrou, né? Me registrou nessa obra. Mas era uma casa de uma das filhas do Maluf, no Morumbi, era ali perto do Cubo Paneira. E o Maluf, por ter dinheiro fora do país, então a obra estava em todo vapor. Aí os caras me registraram lá e eu fiquei 7 meses nessa construção. Até então estava morando no alojamento. Nesse período que eu registrei lá, foi o período que eu já era casado, a minha esposa ficou lá na Bahia, eu mandei ela vir. Esse alojamento eu me mudei para o bairro que eu resido até hoje, lá no Jardim Jacira, bem lá no subúrbio da periferia, que já faz parte do município de Itapecerica da Serra, né? Quando eu mudei para lá, eu fui morar de aluguel, eu aluguei a terceira casa que estava sendo construída no bairro. Aí nesse mesmo bairro eu comprei o terreninho e fiz minha casa da onde eu moro até hoje. Na verdade, no meu bairro, a minha casa é a quinta casa a ser levantada, né? E, na realidade, o bairro o loteamento são 270 lotes, né? Então demorou muito tempo para chegar a essas 270 construção, né? Hoje já está um bairro bem expandiu muito, né? Porque daí também veio outros loteamentos próximos e tal, mas no meu período era tão difícil, não subia caminhão para entregar material. Só para você ter ideia, o material chegava até um ponto onde tinha asfalto e aí a gente subia meio que numa estradinha com toco, sabe? Assim, meio que o material a gente subia no carrinho de mão. Muitas das vezes estava chovendo, a gente não conseguia subir, tinha que ter alguém para puxar aí uma corda na frente e tal. Era um bairro que estava se formando, tinha poucas casas e tal. E fiz uma casinha de telha, bem simplesinha e tal. E nessa casa eu fiquei uns 2 anos e meio. Depois, quando eu fui realmente fazendo a infra do barraco que é hoje, né? Era um período de extrema necessidade ali, né? Porque primeiro que eu tinha que sair do aluguel, né? E o aluguel é uma coisa que, para quem realmente não tem condições, você tem que separar ali o do aluguel, que leva muitos dele aí 50% do seu salário, né? Então os seus 50% você tem que se virar para fazer as outras coisas, né? Mas como um imigrante que vem e tem uma força de trabalho, vontade de trabalhar, e isso realmente foi me direcionando ao ponto de eu realmente adquirir as coisas, né? Mas eu diria para você que 90% do meu bairro são nordestinos, porque é uma área humilde, né? Simples, de onde as pessoas muitas das vezes não podem comprar um terreno em um local, digamos, mais próximo da área central, então vai para a área periférica, então expande lá, e principalmente para a área de Zona Sul, né? Porque a área de Zona Sul é uma das áreas que mais cresce em extensão, né? Os meus vizinhos, por exemplo, só para você ter ideia, próximo da minha casa, eu tenho um vizinho do Piauí, tenho um de Minas, de frente tenho da Bahia uns 4, tem uns 5 do Ceará, então são tudo nas obras. Era muito comum realmente a gente encontrar gente assim de
de vários estados, né? Aqui da capital mesmo, São Paulo, dizer assim, um paulista trabalhando, eu posso te garantir com toda tranquilidade, nunca encontrei um paulista, entendeu? Não, pra trabalhar assim na obra, para pegar realmente no pesado